Olá a todos. Vai o primeiro pensamento do dia. Muitas pessoas questionam os mandamentos do Todo-Poderoso. Questionam no seguinte ponto, que é considerado que foi abolido pelo Messias, pelo Cristo. Mas vem a discordância. Por quê? Porque é o seguinte. Que dia gostoso. Porque o próprio Messias, o próprio Cristo, nosso eterno Salvador, ele diz que não veio abolir a lei, mas veio cumpri-la. Era necessário que cumprisse a lei, porque o que é de César, dá a César. O que é do Pai Eterno, é do Pai Eterno. Foi as palavras do nosso eterno Salvador. Mas o mais interessante foi quando ele disse, nos seus últimos dias, para os seus discípulos, para que se passasse para frente, sobre a questão mais importante, a chave. Ele disse: nos finais dos tempos, não, aquele que estiver no telhado, não desça para buscar o manto. Aquele que estiver no campo, não vá para casa para buscar algum pertence. E ele falou: tomara que a fuga naquele dia, tomara que a fuga de vocês não seja no inverno e nem no sabá, no sábado. Porque assim se tornaria o que? Mais difícil. Agora eu pergunto, se ele deixou frisar, tomara que a fuga de vocês não venha ser, ele falou para aquele povo daquele tempo, mas jogando para o futuro, para o nosso tempo, para quando tiver no final dos dias, ele falou: tomara que o dia, o grande dia não seja no inverno, porque é frio, as pessoas vão estar sendo se aquecidas dentro de casa, né? E tomara que não seja no sábado, no sabá. Por que ele disse isso, hein? Vocês sabem me responder essa pergunta? Se não sabe, eu sei. Meus queridos, aí tem a confirmação que os mandamentos têm que ser cumpridos. O quarto mandamento do Pai Eterno tem que ser cumprido. Porque até mesmo o Messias, o Cristo, nosso eterno Salvador, deixou bem frisado: tomara que a fuga de vocês não seja no inverno e nem no sábado. Então é perpétuo os mandamentos. Não teve abolição, não teve nada, não teve. Você está entendendo? É perpétuo. Então, por quê? Se for no sábado, todo mundo vai estar deixando de fazer as coisas, não vão estar trabalhando, não vão estar nos seus trabalhos, vai estar todo mundo se ajuntado ali, quietinho, orando, buscando. Entenderam? Tomara que não seja no sábado e nem no inverno. Então isso nos frisa o quê? Que até mesmo aqueles que não estiverem preparados, aguardando os tempos, os sinais dos tempos, dos fins dos tempos, aqueles que não conseguirem ver, igual ontem teve a eclipse da Lua, e 4 dias atrás teve a eclipse do Sol, 2019 estamos, hoje é dia 17 de julho, o ponto-chave, olha que interessante, o ponto-chave que eu quero chegar, meus amados, a Bíblia deixa bem claro. Muitas pessoas têm pregado ideologias de homens. Muitas pessoas têm abrido a boca para seu próprio benefício, para o seu próprio umbigo, e não está preocupado com o próximo, está preocupado em arrecadação, está preocupado em... não é adoração para o Pai Eterno, mas se exaltar, na exaltação do homem. Então eu digo, deixo bem claro, meus amados, existem mandamentos, e os mandamentos não é para ser cumprida um e nem outro, é para ser cumprida todas. Mas quem guarda o sábado são as adventistas? Bacanas são,
Uhum. Mas nem mesmo os adventistas estão fazendo correto. E nem mesmo as testemunhas de Jeová estão fazendo correto. E muito mesmo os cristãos atuais que dizem que são da pentecostal, quadrangular, reino de Deus, mundial, plenitude. Nossa, são várias. Se eu for citar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro. Vou perder essa manhã gostosa. E a gente vai ficar o dia inteiro falando nomes de instituições. Instituições. Não é casa do Pai eterno. Instituições. Desculpa. Mas é isso. Portanto, meus amados, fica a dica. Fica o pensamento do dia. Pense, estuda, procure. Procure ser mais atenciosos na palavra, nas escrituras. Para de pensar na mente do outro. Pensa na sua mente. Leia a Bíblia. Você só fica seguindo o que o orientador, o instrutor está dizendo. Procura estudar, procura se aprofundar nas escrituras, procura ver minuciosamente o que a escritura está dizendo com você. Para-se de se criar peças. A palavra lá, se você seguir o texto, você não vai sair fora do contexto. Agora, se você ler o texto e criar um pretexto, o que vai acontecer? Você vai mudar de rumo. Você vai perder o foco, o objetivo real. E qual que é esse objetivo real? É fazer a vontade do Pai Eterno. O que o nosso eterno Salvador, Cristo, deixou instruções claríssimas para que a gente venha segui-las. Se você está salvando o que está de fora, parabéns, mas você tem salvado também os da sua casa? Primeiro cuida de sua casa, depois você cuida da casa do vizinho. Né? Muito fácil, Cristo mesmo falou, é fácil demais você tirar um cisco do olho do próximo do seu irmão do que você tirar a trave do seu. Então, ele deixou bem claro, deixou bem instruído ali, cuida da sua casa primeiro. A sua casa estiver em ordem dia, aí você vai poder ajudar o próximo. Agora, sua família está condenada, no sentido que eu falo, amaldiçoada, no sentido de tá lá um alcoólatra, outro é drogado, outro é assassino, ladrão. Aí você está tentando ajudar lá, ó, do outro lado da rua, e você não está ajudando do lado de cá. Por quê? Porque do outro lado da rua é mais fácil, né? Entendi. Porque o lado de fora lá é mais fácil. Legal, né? Amado, sinto muito. Não adianta nada. Não adianta o seu trabalho. Porque você está fazendo vista grossa para os seus, esquecendo e procurando os dos outros. Você está deixando de cuidar do seu jardim. Você está deixando de cuidar do seu palmar, do seu jardim, para cuidar dos outros lá em cima. Não é assim que funciona não, meu querido. Cuida do seu jardim primeiro, deixa bonito. Aí você vai ser referência para cuidar do outro. Porque o outro vai ver o que você está fazendo com suas casas, com os seus. E aí sim você vai poder dar instruções para que ele venha fazer da forma correta. O que o Cristo, o nosso eterno suficiente Salvador, nos instruiu para ser feito. É assim que funciona, meu querido. Lamento, palavras, a verdade dói. Mas fica o pensamento do dia. Lembre-se que os mandamentos é para ser seguidos todos, não é um e nem outro não. Vou fazer honrar o Pai Eterno, né, o Todo-Poderoso primeiro. Honrar pai e mãe também. Mas meu irmão não. Não, eu vou pular isso aqui. Sábado, vou ter que tirar todos os sábados. E outra, porque eu falo que todas as instituições porque tem CNPJ, porque não é a igreja da casa do Pai, estão erradas. Eu vou deixar bem claro, tem que deixar isso bem informado, para as pessoas não entenderem errado. Porque, olha, a gente mudou, o mundo em si mudou o calendário 4 vezes. Um arquebispo lá, um considerado papado lá do Gregório, ele é de Roma, né? Por isso que a gente conhece o calendário grego-romano, mas é Gregório. Era o nome do cara que fez a mudança do calendário. Vamos falar assim, lá em Israel eles seguiam um calendário muito interessante, o verdadeiro calendário do Pai Eterno que está na Bíblia e em qualquer outros livros também da antiguidade, deixa bem claro que os chamados apócrifos pelos papados, né? Porque tinha muita verdade lá e eles não queriam que essa verdade fosse à tona. Hoje em dia a gente está no 2019, todo mundo tem as informações, tem as traduções.
Então a gente já sabe a verdade. E se aqueles que estão curiosos, procura pesquisar mais, procura estudar mais a Bíblia. A Bíblia foi alterada várias vezes pelos Septuagintas no início, né? Constantino e muitos outros. Então, meus queridos, a Bíblia foi alterada várias vezes. Esses já tem o seu galardão, vai pagar o preço. Pode alterar vírgula, palavras e etc. Mas o ponto que eu vou deixar bem claro para vocês entenderem um pouco do que eu estou dizendo nesse pensamento do dia longo hoje, é o seguinte: o calendário foi mudado por depois teve o calendário lunar, depois teve o calendário solar, né? Hoje em dia, na atualidade, lá em Israel, estão usando tanto solar e lunar. Mas o calendário bíblico, a qual o Pai Eterno deixou bem claro para Moisés e os outros antes dele, que é muito lindo, vocês vão entender. O ano novo se inicia na primavera, no primeiro dia de primavera em Israel. Quando Jerusalém está lá, ó, está começando a madurar a cevada, aí a gente sabe que é o primeiro dia de primavera, ano novo, bíblico. Então, a partir dali se contam os tempos das festividades, que é muito interessante. Pesquisa, olha, ali tem um procedimento ali no início ali, ó, os 14 primeiros dias, depois os 7 dias e depois 50 dias depois tem outros eventos muito marcantes. Depois de 50 dias são as festas das caravanas. No primeiro dia, vem no 15º dia os pão asmos, e os 7 primeiros dias tem aquela questão, né, do sem fermentação. Então ninguém respeita isso mais. Incrível, né? Vá lá, ninguém respeita isso mais. Ah, meu amado, se você souber tanta verdade, a gente fica atônicos, a gente fica tontos, a gente fica... É o que eles fizeram, né? O heliocentrismo, né? Falando que a gente é uma bolinha pequenininha, insignificante, e o Sol um gigantesco, e está girando lá em alta velocidade e rotação, como se fosse um liquidificador em centrífuga viajando pelo espaço. Engraçado que as estrelas não mudam, né? Ninguém questiona isso. Ninguém questiona isso. Como eu disse, ontem teve o eclipse da Lua. E o Sol estava do lado de cá, a Lua ali, ó, do lado de cá nascendo, e o Sol se pondo às 5h51 da tarde. Foi exatamente preciso, porque todo mundo, os antigos sabiam, eles só copiaram e colocaram no software para saber a cronologia do tempo. Pois é, eles sabem e ficam mentindo para vocês, mas ninguém questiona, ninguém pergunta. Meus queridos, vão se informar mais um pouco, porque estamos sendo iludidos, como eu já disse. Colocaram viseiras de Deus de 1958, quando souberam da verdade, e tentaram fazer uma maquiagem rápida para que ninguém soubesse o que está acontecendo, para que a gente viesse ficar... não, deixa esse povo morrer, deixa esse povo não ser salvo, para eles não saberem a contagem de dias. E lá atrás, quando eles fizeram a tradução e viram lá a verdade lá, nós devemos esconder o nome do Criador. Qual o nome do Criador? Devemos esconder o nome do Messias, do Cristo. Qual que é o nome do Messias, do Cristo? Sempre fala que seja louvado o nome do Criador, mas lá está falando Senhor ou Deus, né? Não vou falar isso porque é outra história, né? Eu acho que vocês já estão sabendo o que eu estou dizendo, porque Jesus era Jesus, depois que acrescentou o J, não tem 300 anos a letra J. J é para exaltar Júpiter. Deus, qualquer Deus minúsculo ou maiúsculo, está falando de Zeus. O nome do Criador, que é bem específico, se você pegar a linguagem, né, aramaica e hebraica, você fica de cara. Então, meus queridos, vamos questionar mais um pouquinho, vamos estudar mais um pouquinho. Não estou falando que eu sei de tudo, porque eu não sei. Até ontem, estou aprendendo o que hoje eu devo fazer. Então, meus queridos, o que eu quero que vocês entendam, que está na hora da gente se libertar. Está na hora da gente, questionar mais e procurar saber mais do que está acontecendo à nossa volta. Porque para iludir para arrecadação e iludir para destruição, é para isso que o iníquo está aí. Para roubar, matar, destruir e para iludir, desviarmos dos nossos verdadeiros caminhos.
Às vezes a gente está num púlpito de qualquer altar aí, achando que a gente está fazendo correto, falando línguas estranhas. Perigoso, hein? Procura aí, tem vários textos bíblicos que diz sobre as línguas estranhas. Legal demais, né? Não confunda as coisas. Não confunda idiomas com línguas estranhas. Dia de Pentecostes. Perigo, hein? Toma cuidado. Estuda mais. Danças. Ô, meu querido. Se você seguir o verdadeiro ensino do Cristo, do Messias, nosso eterno Salvador, você não vai ver ele pulando, saltitando. Ele realmente tinha um jeito de curar, de livrar as pessoas de espíritos imundos de formas diferentes. Às vezes com saliva ele curava, às vezes com tocar ele curava, com barra às vezes ele curava e libertava. Mas a gente não vê outros depoimentos diferentes não. O jeito dele era retidão, reto e sincero, direto. Não tinha gritaria, não tinha nada. Tanto é que ele era um cara sereno. Então, mas no dia dos jogos, os homens usam isso contra os jogos, né? Os jogos não era contra os jogos. Se você estudar a palavra certinho, ele estava falando, não faça o templo da casa do Pai uma casa de comércio. É isso. Aonde da qual vendia lá, olha só, que compara o antes com o depois, tá, meus queridos? Vendia-se lá comidas, porcos, vendia bois, ovelhas, vendia roupas, tecidos, dentro da casa do templo, da casa do Pai. Livros, pergaminhos, trocava dinheiros como dólar para real, formas de pagamentos. Mas e os dízimos e as ofertas? Isso é outro pensamento. Mas vamos deixar os dízimos para ofertas para outro pensamento do dia. Porque, mas eu vou dar o gostinho de falar assim, tem que ser falado, as pessoas têm que entender e procurar estudar. Vai pesquisar, não fica no que eu estou só falando não, você tem que pesquisar. Porque o verdadeiro 10% era anual, não era mensal, como você está recebendo. E outra, isso era para as 12 tribos de Israel. Como que era a casa de Levi, as suas terras não eram produtivas. Com isso, as outras 11 casas, né, tribos, eles juntavam os porcentagens anualmente e dava 110% para a casa de Levi. Por que 110%? Porque era 11, então se torna 110. Eles não tinham como produzir porque a terra era erma, então eles recebiam porcentagem em comida de alimento, lã, roupas, tecidos e outras especiarias, da qual aí eles ficavam com 110%, eles ganhavam mais, os outros ficavam com o que eles produziam e tiravam 10%, eles ficavam então com 110%. Aí eles tiravam a porcentagem para que eles passassem o ano todo bem, né, fartos, e os outros restantes era dividido para os órfãos, as viúvas e os necessitados. Ninguém vai te contar isso não, eles só vão lá em Malaquias 3:10, né? Portanto, meus queridos, vamos ser mais sinceros, vamos ser mais verdadeiros, vamos ser mais estudiosos, vamos procurar questionar mais, vamos procurar estudar mais, saber mais um pouquinho, para que a gente não venha a ser entregue nessa cilada dos sistemas de coisas que está acontecendo nas atualidades. Portanto, fica o pensamento do dia. Esse foi o mais longo que eu já fiz. Mas a verdade tem que ser dita, que o Pai Eterno venha abençoar a vida de vocês e que em nome do Eterno Salvador, nosso Cristo, nosso Messias, venha estar nos libertando dessa maldição que se encontra nesses tempos de hoje. Portanto, não deixe de compartilhar, não deixe de deixar um like e, é claro, se inscreva no canal para que muitos outros venham a conhecer um pouquinho mais a verdade. E que espero que esses pensamentos do dia venham abençoar a vida de vocês. Um abraço, fica na graça, fica na paz. Tchau, tchau.